Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abram suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio e o capítulo de número 8. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Amém. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os seus mandamentos, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante aqui, irmãos, que vemos que Deus humilhou o povo. Irmão? Deus tirou o povo do Egito e depois Deus humilhou o povo, que é o que o texto aqui diz. E há quem olhe e talvez pense que Deus seja alguém mau, né? Nossa, Deus humilhou, então Deus fica bravo e Deus castiga. Como eu já disse anteriormente, irmãos, Deus é bom sempre, Ele nunca muda. Amém. Ele sempre é bom e sempre é amoroso. Glória a Deus. Mas há atitudes, irmãos, do homem que são maus. Há atitudes que, se eu tomar, eu posso estar caminhando para o inferno. E é por isso que Deus, em determinados momentos na sua palavra, se mostra: Deus irou-se, Deus zangou-se. É chamado de antropomorfismo, que são atributos humanos inseridos na natureza de Deus, para que entendamos o quê? Que aquela atitude é reprovada por Deus. E Deus, irmãos, humilhou o povo não porque Deus era mau ou que Deus tinha prazer no sofrimento do povo. Porque no nosso coração, irmãos, imagine que no teu coração há um trono. E nesse trono só pode sentar-se uma pessoa. Ou Jesus senta no trono, ou é você quem senta no trono. E o que está sentado no trono é quem vai reinar naquele coração. Aleluia. Ou no meu coração reina Jesus, ou no meu coração reina o eu mesmo. E hoje em dia, irmãos, tem muita gente querendo adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. E isso Deus não se agrada, irmãos. Deus quer que a gente confie nele. Amém. E aquele povo saiu muito cheio de si. Sabemos que o homem, irmãos, ele tem o quê? Vontade própria. Sim ou não? Sim. Quem não tem vontade própria? Todos temos. O homem tem vontade, o homem tem desejo. Mas, irmãos, o homem tem que aprender a confiar que a vontade e o desejo de Deus sempre será melhor do que o nosso. Eu entendo que humilhar, irmãos, é o homem querer fazer do jeito dele e ver que não vai. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, o negócio não anda. O negócio... apertei, achei que tinha esquecido. O negócio não flui. E algo que a gente tem, irmãos, em nós, é a gente querer fazer algo
e querer ver que aquilo aconteça o que na nossa vida? Depressa, né, irmãos? A gente vem para a igreja, a gente vem para Deus, e a gente quer ver as coisas acontecendo o quê? Depressa. É aquele que quer ver a família dele se converter, e aquele que vem buscar uma cura e quer ver logo a cura acontecer, e aquele que vem buscar uma porta de emprego e logo quer ver o que a porta de emprego se abrir. A gente tem pressa. E o povo saiu do Egito e achou que logo ia estar na terra que mana leite e mel. Vai ser rápido. Mas Deus fez o povo caminhar no deserto, irmãos. Deus humilhou, Deus deixou o povo, né? Fez aquele povo viesse a deixar o seu eu de lado, irmãos. Mas vemos que era um povo de coração duro. Um povo, irmãos, que Deus tirou, Deus fez milagre, irmãos. Deus, vemos no texto aqui que a gente leu, irmãos, que a roupa do povo não se gastava. Vemos que o pé do povo não inchava. Eles tiveram fome sim, mas Deus mandou maná do céu. No outro episódio eles queriam comer algo diferente. Eu não quero mais comer maná. Eu quero comer algo diferente. Irmãos, esse povo, na primeira dificuldade, eles não lembravam do que Deus fez no passado. Na primeira dificuldade, eles logo o quê? Murmuravam. E isso é algo muito perigoso, irmãos. O murmurar, ser um murmurador. Muita gente pensa, mas foi de momento. Eu estava de cabeça quente, eu falei, mas Deus perdoa. Mas a gente deve o quê, irmãos? Vigiar no nosso falar, irmãos. Nunca que saia de nossas bocas o quê? Palavras que venham o quê? A ferir o coração do Senhor. O povo murmurava, o povo reclamava. Primeira dificuldade, murmurar. Moisés, você tirou nós lá do Egito, Moisés. Lá no Deuteronômio 8 diz, a gente comia lá peixe, a gente comia pepino, a gente comia melão, a gente comia cebola, a gente comia alho. Você tirou a gente lá do Egito para a gente passar fome aqui no deserto. E eles, irmãos, perturbaram tanto Moisés, diga misericórdia. Moisés falou, não aguento mais, Deus, não aguento mais, Deus, não aguento mais, Deus. Deus falou, calma, Moisés, divide a tua virtude com 70. Aí como Moisés era cheio, irmão. Às vezes Deus não, a gente nem percebe, né? Eu vou tirar o que eu coloquei em você e vou dividir em 70. Só para você ter ideia do quanto eu te enchi, Moisés. Porque muitas vezes a gente olha para os problemas e se esquece do quanto Deus já nos encheu. E dividiu lá, e ali a tarefa ficou um pouco mais fácil para Moisés, irmão. E o povo é um povo murmurador. O povo era um povo que reclamava, irmãos. E Deus humilhou o povo para tentar fazer o povo confiar na vontade de... Resumindo a história, irmãos, o povo, aquele povo que saiu do Egito, só Moisés, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, irmãos. Só Josué e Caleb. E Deus diz no texto que a gente leu que fez o povo passar fome, deu maná, e o povo viesse a entender que nem só de pão o homem viverá. Amém. O que Deus quis dizer com isso, irmãos? Não é só de bens materiais, irmãos. Tem gente preocupada com o emprego, tem gente preocupada com a vestimenta, tem gente preocupada com tanta coisa, com as contas, com tanta coisa, mas o que te garante, irmãos, ter sucesso, ter vitória, é a bênção do Senhor. Você tem Deus na sua vida. Deus pode usar alguém para te ajudar. Deus pode te dar uma promoção no emprego. Deus pode fazer até a dívida sumir. Que teve gente que eu já ouvi dizer que tinha uma dívida alta. Sumiu a dívida. Cadê a dívida? Sumiu. Ninguém sabe mais da dívida, irmão. Deus pode fazer de muitas e muitas maneiras. E o povo, irmãos, gostava de reclamar, o povo gostava de murmurar, o povo tinha pressa em ver as coisas acontecer. E é interessante que a gente vê, irmãos, uma frase muito famosa: a pressa, ela é inimiga da perfeição. E se a gente for meditar a fundo nessa palavra, o que é a perfeição? É Deus. A pressa é inimiga de Deus. Tudo que a gente quer depressa na nossa vida, a gente vai quebrar a cara, irmãos. Tudo que a gente confia no tempo do Senhor, a gente vai cantar o hino da vitória. Vai cantar, irmãos.
Irmãos, Deus zela pela tua vida. Amém. Deus não deixou passar nada desapercebido, irmãos. Às vezes eu vou fazer uma coisa em casa, aí eu vou fazer um negócio, minha esposa pede outro negócio. E no fim eu esqueço dos dois. Diga misericórdia. Você não foi buscar água para mim? Eu esqueci. Aí eu volto. Mas Deus não esquece, irmão. O pastor esquece, mas Deus não esquece. Às vezes você pede para o seu marido, ele esquece também, mas Deus nunca se esquece. E a gente deve confiar na boa memória do Senhor. Os detalhes que Deus tem, irmão. Como Deus é detalhista. Como Deus sabe alegrar o coração dos seus. Então não precisa você ter pressa, irmãos. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:12 que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que a gente, irmãos, não pode, irmãos, é deixar se levar pela emoção, pela pressa. Porque a pressa pode levar à incredulidade. Porque a pessoa tem pressa e ali ela começa a duvidar. Será que foi mesmo? Será que era isso mesmo? Jesus nasceu aonde, igreja? Nazaré. Imagina se Jesus nasceu na tua cidade. Na tua cidade ele cresceu. E ali, irmãos, aquele povo olhava para Jesus como: ah, é o filho de Maria, é o filho do José, o carpinteiro. Ah, ele fala a palavra sábia, mas ele não estudou escola rabina. Eu não vou ouvir ele falar. E Jesus foi onde, irmãos? Cafarnaum, 30 quilômetros de distância, irmão. E lá Jesus falava a palavra que alegrava o coração do povo. E lá Jesus fazia milagre, fazia cura, fazia prodígios. E a fama de Jesus se espalhava. E quando Jesus voltou, Jesus deu outra chance para eles. Voltou para Nazaré. E o que eles fizeram? De onde vêm essas coisas? Chamou os milagres de Deus de coisa. Diga misericórdia. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Irmãos, eles tinham a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé. Que o nosso coração esteja cheio de fé e a nossa mente confiante sempre no Senhor. Aleluia. Por eles serem incrédulos, irmão, por eles, talvez eles aqui, eles não criam Jesus por fato de Jesus, o que ter nascido ali. Eles viam Jesus como um homem. Mas muitas vezes, irmãos, nós crentes, nós cristãos, na pressa, acabamos o quê? Menosprezando o que é sagrado. Na nossa pressa em ver as coisas acontecer, a gente começa a minimizar o poder de Deus e maximizar o quê? As dificuldades, irmão. Você começa a ver só luta e não vê Deus. Diga misericórdia, irmão. Fala, irmão, deixa de olhar para a luta, olha para Deus um pouco. Olha para Jesus um pouco. Irmãos, muita coisa na minha vida eu falo sem vergonha de falar e sem medo de estar falando besteira. Muita coisa na minha vida eu não tinha condições de resolver e Jesus resolveu. Amém. Glória a Deus. E eu creio que na sua vida também, muita situação que você não via saída. Não sei nem o que eu faço, eu vou orar. E a situação, tem situação que ela é tão dura que você não sabe nem como orar. Senhor, eu não sei nem como eu oro, de tanta confusão que está, de tão complicada que está a situação. Senhor, me ajuda. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, ele é tão sábio que ele entende até o teu gemido. Você não sabe explicar para Deus o que você sente, mas pelo teu gemido o Espírito Santo entende e diz: Senhor, é disso que ele precisa. Senhor, é disso que ela precisa. Então o que há de mais importante na vida, na minha vida e na tua vida é o quê? É você estar na presença do Senhor. É você confiar no cuidado e no zelo de Deus. Como diz na palavra, Jesus diz na palavra: olha lá os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, como eles se vestem, como estão bonitos. Né, irmãos? As aves, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, não lhes falta o quê? Não falta alimento, irmão. E o nosso valor para Deus, qual é o seu valor para Deus? Porque hoje, irmãos, o que o diabo está fazendo é a pressão. Ele oprime o povo. Ele quer fazer o povo ser o que? Mais
racional. Ele quer fazer o povo andar por vista e não por fé. E Deus fala assim para nós: eu quero que vocês estejam confiantes em mim. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a nossa atitude fala muito mais alto do que os nossos erros. Deus não está olhando para os seus erros e anotando: errou, e chega no dia e fala assim: errou 5 milhões de vezes, está reprovado. Não. Se você errou e pediu perdão, está apagado esse erro. O que Deus está olhando é nosso o quê? Atitude. Vontade de fazer o que é agradável aos seus olhos. Aleluia. A Bíblia mostra Davi, irmãos. A gente vê as imperfeições de Davi. Mas quando Davi é temperado, Davi, você é o tal. Quando Davi falou, se tal homem tinha uma ovelha só, e o outro tinha muitas, e esse que tinha muitas pegou uma só desse tal, o que seria aconselhado fazer com esse homem? Davi falou: esse homem é digno de morte, pois este homem és tu, Davi. Davi não se justificou, Davi só baixou a cabeça e aceitou que ele estava o quê? Errado. Quando a gente aceita os nossos erros, quando a gente busca em Deus o perdão e nos acertar, irmãos, Deus se agrada, irmãos. Glória a Deus. E cabe a nós, irmãos, termos atitudes agradáveis ao Senhor. Confiar no tempo dele, confiar no cuidado dele e confiar no governo dele em nossas vidas. Hoje muita gente quer que Deus só abençoe os seus projetos. Diga misericórdia. O que você quer de Deus? Eu quero que Deus abençoe. Deixa eu colocar que eu não estou vendo ninguém. Diga misericórdia. De perto dá para ver aqui, mas não vejo os irmãos. Então vou ficar aqui que eu quero ver os irmãos. Aleluia. Ajuda ou faz? Irmão, o que Deus quer, irmãos? Que a gente confie nele. Em tudo. E um pouco menos em nós. Não estou dizendo para você. Eu sei que Deus deu a cada um inteligência, Deus deu memória, Deus deu dom, Deus deu talentos. Mas que em cada situação a gente aprenda a pedir ajuda do Senhor. Me dá um sinal, Deus. Me dá algo que eu saiba que aquilo é para fazer ou aquilo não é para fazer. Se lembra de Deus em tudo. Amém. Coloca Deus nas tuas decisões. E tem gente, irmãos, que ele acha que nos tempos modernos de hoje, né, com esse evangelho coach que eu já disse uma vez, que é o homem buscando a sua nova versão, ele acha que Deus é aquele que só abençoa os projetos dele. Eu quero o Senhor só para abençoar, Deus, porque eu sei como deve ser feito. E como eu disse, irmãos, no coração do homem tem trono para um só. Aleluia. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Me ajuda a entender o Senhor. Me ajuda a moldar a minha vida conforme o que? A tua vontade. Eu não quero de modo algum, Deus, passar na tua frente. Eu não quero de modo algum, Deus, atrapalhar os teus projetos e os teus planos na minha vida. Fazendo isso, irmãos, tudo vai dar certo na sua vida. Tudo vai dar certo. O povo chorando por pepino, diga misericórdia. O povo chorando por cebola, irmão. O povo chorando por alho poró. Comi alho poró. Diga misericórdia, irmão. E Deus preparou para o povo o que, irmãos? Versículo 8 do capítulo 8. Terra de trigo e cevada, terra de vides, terra de figueiras romeiras, terra de oliveira, abundância de azeite e mel. Eles comeriam pão sem falta nada, irmão. Olha, pedras são ferro e os montes cavarás o cobre. Olha, irmão, e ter ferro, ter cobre. E a Bíblia cita um cobre que tinha lá, que era mais precioso do que o ouro, irmãos. Irmãos, Deus tem coisa linda para nós, irmãos. Deus tem coisa boa para nós, irmãos. E não é pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa, irmão. O que a gente tem que aprender é entender o Senhor, irmão. E hoje o povo parou de buscar entender a Deus, irmão. Eles querem que Deus o entenda. E Deus te entende.
Deus é sábio, a sabedoria soberana é dele, mas a gente tem que aprender a entender a Deus. Porque muitas vezes a gente quer adaptar a vontade de Deus à nossa vontade, mas não é assim. É a nossa vontade que deve ser adaptada à vontade do Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda. Agindo assim, irmãos, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Eu me lembro que eu ouvia o pastor Sérgio Sora na época da Deus é Amor, Deus confusão lá, mas muitos anos atrás, ele contava que ele ia buscar Deus de madrugada. E muitas vezes ele ficava da meia-noite às 5 da manhã e não ouvia uma palavrinha do Senhor. Ele ia dormir e no outro dia buscando. E depois de muitas vezes, Deus falou com ele. E às vezes, irmão, a gente deixou de buscar Deus, irmão. E quer ouvir Deus, quer entender Deus, quer que Deus faça, irmãos. A verdade, irmãos, é que a gente tem que buscar. Busca Deus na sua vida. Busca Deus nas suas causas. Busca entender a Deus, a vontade dEle. Irmão, e vai chegar o dia que Deus vai falar contigo de pertinho. Que você vai entender, sua mente vai ser iluminada. E aí para frente, irmãos, só vai ser vitória em nome do Senhor Jesus. Não menospreze o que é sagrado. Não menospreze o tempo que você passa na casa do Senhor. Talvez para você seja hoje um culto como um outro culto que você vem, né? Ouve a palavra, mas irmãos, nenhum culto é igual ao outro culto, irmãos. Deus viu o esforço que você fez para vir até aqui. Deus viu o seu coração, irmãos. O nosso estado de coração, irmãos, tem que estar em constante sintonia com o Senhor. Sempre se lembrando, Senhor, eu lembro o que o Senhor já fez na minha vida. Olha na sua casa, né? Olha em volta tudo na sua vida. Você vai ver que muita coisa que tem na sua casa, muita coisa que tem na sua vida, é o quê? Resposta de oração. Resposta de oração. E quando você vê uma resposta aqui, quando você vê uma resposta ali, outra resposta lá, outra resposta e mais resposta, você vai entender que o nosso Deus é um Deus que nunca fica calado a quem busca a resposta. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.